vou procurar aqui na Bíblia virtual, que é mais fácil encontrar, mais rápido. Se alguém achar, pode falar também. Então é 9. É isso mesmo, eu coloquei 10:62, 9:62. Obrigado, irmão, Deus te abençoe. Lucas capítulo de número 9 e versículo, nós vamos ler do 57, eu coloquei 5 a 62, está totalmente errado, é 9, do 57 ao 62. Lucas capítulo de número 9, versículo de número 57, a ênfase está no 62, mas vamos ler a partir do 57. Os irmãos acharam? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado, eu quero ficar nessa expressão, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Estamos diante de ti e o Senhor vai continuar falando conosco, eu creio, pois já tens falado desde quando começamos este culto esta noite. Em nome de Jesus, Senhor, repreendemos toda a resistência, para que teu Espírito tenha total e completa liberdade de agir e de operar no nosso meio e fazer o que o Senhor determinou para fazer nesta noite. Nós a te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, quero pregar-vos uma palavra e subordinar esta palavra ao tema: para onde estamos olhando? Para onde estamos olhando? O texto que eu li esta noite é um tempo em que Jesus está não só chamando alguém para segui-lo, mas que alguns também estão se oferecendo para seguir a Jesus. E dentro desse contexto, o último a quem Jesus Cristo convida, a quem Jesus Cristo chama, ou ele se oferece para seguir a Jesus, ele quer segui-lo, mas quer primeiro e se despedir das pessoas. Quem sabe fazer uma festa para os amigos, para os colegas, dar um culto de despedida e depois caminhar após Jesus Cristo. E quando ele disse isso para Jesus, Jesus vai dizer esta expressão: aquele que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás serve, é apto, está preparado para o reino de Deus. Lançar a mão aqui no arado, ela pode ter muitas expressões, mas a primária delas é em ter entregado sua vida a Cristo para servir a Deus e também servi-lo enquanto estiver vivendo e caminhando nesta terra. Dentro desse contexto e desta observação, nós vamos perceber e descobrir que a Bíblia Sagrada é completamente enfática. Ela é enfática quando nos orienta e nos ensina a não olharmos para trás. Nunca, em nenhum momento da nossa vida,
em nenhum momento da nossa caminhada cristã, andando com Deus, a Bíblia nos orienta para que, independente de qual seja o tempo, ou de qual seja o momento, nós nunca devemos olhar para trás. Olhar para trás aqui tem o significado de desistência. Olhar para trás tem o significado de retornar à antiga vida, ou de ficarmos estagnados ao olhar, ao viver o presente, mas ficar preso no passado. Jesus está dizendo que aquele que decidiu segui-lo, aquele que decidiu adorá-lo, servi-lo, mas que está pensando em voltar atrás, está estagnado no presente, quando deveria se mover para frente, este não serve para Deus, e nem serve para entrar no reino de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dar um exemplo, que é o exemplo da mulher de Ló, em Lucas, no capítulo de número 17, e no versículo de número 32, quando Jesus Cristo está pregando o sermão escatológico, que é o sermão acerca da vinda do Senhor, para levar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Jesus vai usar vários exemplos estes que deveriam nos deixar alertas no tempo em que estivesse se aproximando a vinda de Jesus. Dentro destes exemplos, Jesus vai usar o exemplo de Noé. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Depois que ele dar o exemplo dos dias de Noé, ele disse: assim como também foi nos dias de Ló. Nos dias de Ló, o povo comprava, vendia, plantava, edificava, e de repente Sodoma e Gomorra foi destruída. Aí tem um versículo, só uma frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus usa esta expressão, lembrai-vos da mulher de Ló? Porque no capítulo de número 19 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a história em que Deus decide destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. O povo da cidade de Sodoma e de Gomorra estava vivendo uma vida tão pecaminosa diante de Deus, que Deus decide descer para ver se é verdade aquilo que tem chegado até ele. É claro que esta é uma expressão para nós podermos compreender e entender as ações de Deus, porque Deus, Ele já sabe todas as coisas. Deus não precisa descer aqui na terra para saber o que está acontecendo na terra. Onde Ele está sentado no seu trono, Ele já sabe de tudo, mas Ele usa esta expressão: descerei e verei, para saber se é verdade o que tem acontecido em Sodoma e Gomorra, o que tem chegado até mim é verdade. E aí você conhece a história. Eu ganho tempo. Deus vai com 3 anjos, ou ele e 2 anjos, o Senhor e mais 2 anjos. Deus passa pela casa de Abraão, e quando Deus passa pela casa de Abraão, o Senhor fica conversando com Abraão, enquanto esses 2 anjos vão para a cidade de Sodoma e Gomorra. Todos nós conhecemos a história, que quando esses anjos chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, aquele povo estava tão impregnado no pecado, que a Bíblia diz que Ló os convida para entrar na sua casa. E quando os anjos entram na casa de Ló, o povo daquela cidade bate na porta da casa de Ló, pedindo que Ló envie aqueles homens que entraram na sua casa, que eram anjos, mas eles não sabiam, para que eles pudessem abusar sexualmente daqueles homens. A Bíblia Sagrada vai dizer, lá no capítulo 19, que Ló intercede: não façam isso, eu tenho 2 moças virgens, eu as trarei aqui. Mas aqueles homens, eles ficaram aborrecidos e disseram: agora nós faremos mais mal a você do que a estes homens. E aí tentaram invadir a casa de Ló.
Os anjos saíram, estenderam a mão, e a Bíblia diz que aqueles homens foram feridos de cegueira. E mesmo sendo feridos de cegueira, a Bíblia diz que eles passaram a noite toda procurando a porta da casa de Ló sem encontrá-la, mesmo estando feridos de cegueira. Veja a tamanha inclinação do pecado que existia na vida daqueles homens. Porém, não é sobre eles que eu quero falar. Eu quero falar sobre a mulher de Ló, porque diz o texto que quando o sol estava saindo no horizonte, os anjos pegaram pela mão de Ló, da sua esposa, das suas filhas, e se apressaram para tirá-los da cidade de Sodoma e de Gomorra. E quando os anjos se apressaram em tirá-los da cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 19, versículo 17, que os anjos disseram para Ló: apressa-te e escapa-te pela tua vida, e não olhes para trás. Os anjos disseram para Ló que ele não deveria olhar para trás. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer no versículo de número 26 do mesmo capítulo, que enquanto Deus estava fazendo chover fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, ou foi transformada numa estátua de sal. Então, quando Jesus está pregando o sermão escatológico, ele usa esse exemplo para dizer para nós: não faça o que fez a mulher de Jó. Oh, glória ao nome de Jesus. Você entregou sua vida a Cristo, você entregou sua vida a Jesus, você está caminhando para o céu, você já venceu e já rompeu com muito obstáculo, mas na caminhada tem muita coisa querendo nos fazer olhar para trás. Mas Jesus está usando o exemplo da mulher de Ló, está dizendo: siga para frente e não olhe para trás. E veja o exemplo da mulher de Ló. Quem olha para trás dentro do contexto da vida cristã é convertido em algo que não pode levá-lo ao centro da vontade de Deus, que não pode levá-lo ao centro do propósito de Deus para a sua vida. O povo de Israel também olhou para trás. A Bíblia Sagrada vai dizer que o povo que Deus tinha tirado do Egito com braço forte e com mão poderosa, quando eles estavam caminhando no deserto, eles também olharam para trás, e olharam para trás se lembrando, sentindo lembranças, trazendo a memória dos alimentos que eles comiam lá no Egito. Irmão, eu fico me perguntando como é que uma pessoa a quem Deus um dia livrou da droga, do tráfico, da prostituição, dos vícios da vida, dos pecados do mundo, que viveu escravizado no mundo, e um dia teve um encontro com Jesus, foi batizado no Espírito Santo, já participou das maravilhas de Deus, se lembra do quem ele foi no passado, irmão. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Este povo era escravo, preso no Egito, mas quando estava caminhando no deserto, eles disseram: nós estamos com saudade dos peixes, estamos com saudade dos pepinos, estamos com saudade dos melões, dos porros, da cebola e de alho. Irmão, ter saudade de cebola e ter saudade de alho, que antes comia no mundo quando não tinha Jesus, só se não tiver tido um encontro verdadeiro com Jesus, porque o verdadeiro crente, ele sente a saudade do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que a pessoa é crente, aceitou Jesus, teve um encontro com Jesus, e vai sentir saudade da vida de pecado que viveu no mundo? Eles disseram: lembramos-nos, lá em Números 11:5,
dos peixes que no Egito comia de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, da cebola. Eles olharam para trás, de onde Deus lhes tinha tirado, terra da escravidão, da opressão, onde eles viviam oprimidos por Faraó, uma figura, uma representação de Satanás, uma representação do diabo. Como é que alguém vai sentir saudade de uma situação dessa? Pergunte a alguém que já viveu num presídio, que já viveu numa cadeia, que já viveu na escravidão, se ele tem saudade desse tipo de vida. Aleluia. Mas estes estavam olhando para trás. A Bíblia Sagrada vai nos dar o exemplo de um discípulo de Jesus, que era também discípulo de Paulo, chamado Demas. Um discípulo de Paulo, que depois de ter andado tanto tempo com Paulo, ele olhou para trás e foi tragado pelo amor do mundo, foi tragado pelo amor das coisas deste século, e foi tragado pelo amor das coisas deste mundo. A Bíblia Sagrada é enfática, ela diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque no mundo tem a cobiça da carne, tem a cobiça dos olhos, tem a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passará com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O verdadeiro crente, ele vive neste mundo, mas ele não sente mais saudades do mundo, oh glória, porque ele sabe que Deus já lhe preparou uma cidade celestial, aonde ele vai morar para sempre, aonde ele estará para sempre com o Senhor. Mas Paulo, quando vai escrever sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: porquanto Demas, havendo amado o mundo secular, me abandonou. Eu fiquei pensando, eu falo muito sobre isso, como é que Demas ouviu o maior pregador depois de Jesus do Novo Testamento, viu Paulo ser usado de forma tão poderosa como foi, ter recebido as revelações que ele recebeu, das quais 13 cartas foram escritas e estão no Novo Testamento, discipulado por Paulo. E aí, irmão, eu aprendo uma coisa, me perdoe a sinceridade, eu aprendo uma coisa: se crente vem para a igreja e não presta para ser crente, a culpa não é de ninguém. Por quê, pastor? Porque Demas tinha o maior apóstolo do cristianismo e não prestou. Judas teve o melhor mestre da terra, que foi Jesus, e não prestou. A culpa é de quem não quer ser fiel ao Senhor. Agora eu te dou uma palavra nesta noite: ame a Deus acima de todas as coisas e não olhe para trás. Oh, glória ao nome de Jesus. Que às vezes a pessoa quer colocar a culpa em alguém do porquê não é um crente melhor. Não é não, irmão. Porque Judas teve o melhor pregador do mundo, que foi Jesus, e não prestou. E Demas foi discipulado por Paulo, e mesmo assim o desamparou, amando o presente século. Eu quero dizer nesta noite que nós precisamos ter cuidado para onde nós temos que direcionar o nosso olhar. Para onde estamos olhando? Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve para mim, não serve para meu Pai, não serve para o reino de Deus. Para onde nós estamos direcionando o nosso olhar? Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 4 diz: quem observa o vento, ou quem fica olhando para o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem olha para o vento nunca semeia, e quem fica olhando para as nuvens nunca cega. É claro que é uma expressão proverbial. Ele está dizendo que quem fica observando o tempo favorável para fazer alguma coisa, na verdade nunca vai fazer nada. Salomão está dizendo: se você tem alguma coisa para fazer, se levante e dê o primeiro passo em direção ao que você tem que fazer.
independente se o tempo está soprando ao teu favor ou se está soprando ao contrário. O que ele está dizendo é que quem olha para o vento fala de olhar para o vazio, fala de olhar para as lutas, fala de olhar para as tempestades que neutralizam, que paralisam e que nos impede de vencer. A Bíblia nos dá um exemplo lá em Mateus 14:30. Jesus fica orando até mais tarde e decide encontrar com os discípulos a quarta vigília da noite, e ele vai caminhando por sobre as águas. Uma grande tempestade está assolando o mar onde está o barco dos apóstolos, e Jesus, vendo que eles vão naufragar, Jesus vai caminhando sobre as águas. Quando Jesus vai caminhando sobre as águas, a Bíblia diz que eles pensam que é um fantasma e ficam apavorados, tomados de pavor e de medo. É um fantasma. Aí Jesus disse: não temas, porque sou eu que estou aqui. Oh glória! Quando Jesus disse: não temas, porque sou eu, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me que vá andar sobre as águas assim como tu está andando. Jesus disse: vem. E Pedro coloca o pé fora do barco, oh glória, contrária à lei da natureza, e começa a andar por cima das águas como Jesus. Mas o texto vai dizer assim, ó: reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Oh glória! Enquanto Pedro estava fitando Jesus, Pedro andava sobre as águas, mas quando Pedro foi olhar para o vento, Pedro começou a afundar. O Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui: o vento está soprando na tua vida e está soprando forte, mas não olhe para o vento, não olhe para o vento, senão você vai afundar. Nós não podemos olhar para o vento, e nós também não podemos olhar para os montes. Salmo 121, o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Certamente esse salmista morava em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade cercada de montanhas e de montes, uma fortaleza natural. Porém esse salmista é um salmo anônimo, não sabemos quem escreveu. Certamente ele estava passando alguma dificuldade na sua vida, e passando uma dificuldade na sua vida, ele se esquece por algum momento de olhar para quem tinha a solução do seu problema, e começa a olhar na geografia do ambiente, de qual lado poderá vir o seu socorro. Certamente ele já tinha olhado para o vale, certamente ele já tinha olhado para alguém que, quem sabe, na sua visão de ótica, tinha condições de ajudá-lo a resolver o seu problema. Certamente ele já tinha olhado para algo que porventura poderia trazer uma solução, e agora ele está olhando para os montes e está perguntando: o meu socorro vem da onde? Será que o meu socorro vem do vale? Será que o meu socorro vem dos montes? Será que o meu socorro vem de alguém? Será que o meu socorro vem do meu patrão? Será que o meu socorro vem do meu amigo? Mas quando ele tira os olhos do monte e coloca os olhos no Senhor, ele responde para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Quando você olha para os montes, você fica perdido, você sente medo, você perde a esperança. Oh glória ao nome de Jesus.
O pregador ontem foi feliz quando ele disse que Deus não tem lado para liberar unção. Oh glória! A mulher do fluxo de sangue tocou nas costas, na orla da veste, e foi curada. A mulher que quebrou o vaso de perfume adorou nos seus pés por trás. Não importa, seja do monte, seja do vale, seja do lado, seja de cima, seja de baixo, o teu socorro vem do Senhor. Oh glória! Tira os olhos do monte e coloca os olhos naquele que tem o poder de trazer a solução para a tua causa e para a tua vida. Oh glória ao nome de Jesus. Nós precisamos ter cuidado para onde nós estamos direcionando o nosso olhar. Então não podemos olhar para o vento, para os montes, e temos que ter cuidado para não sermos vencidos pelos olhos da cobiça. A Bíblia Sagrada vai contar-nos uma história em Josué capítulo 7. Josué é o sucessor de Moisés. Eles estão entrando na terra, conquistando a terra prometida. E aí eles têm que conquistar uma fortaleza. Vocês conhecem Jericó. E como toda a primícia é de Deus, Deus disse para Josué: Jericó é minha, Jericó é anátema, Jericó é consagrada. Tudo que passa pelo fogo deve ser queimado a fogo. O que não passa pelo fogo, como ouro, prata, pedra preciosa, deve ser recolhido ao tesouro do templo. Ninguém pega nada do que tem em Jericó, porque Jericó é primícia, Jericó é consagrado. Mas a Bíblia diz que eles vencem Jericó, e agora eles vão lutar contra uma pequena cidade chamada Ai. Uma cidade que não tem muros e só tem uns 3.000 habitantes, 3.000 e poucos habitantes. Mas quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, que nem muralha tinha, de 9 metros de altura e 6 de largura, eles perdem a batalha, eles perdem a guerra, fogem. E agora Josué está com a face no pó, orando e perguntando para Deus: por que o Senhor permitiu nós perdermos a batalha? Agora todo mundo na terra de Canaã vai saber que nós não temos poder de conquistá-la. Aí Deus diz para Josué: por que tu está orando aí com a face no pó, Josué? Levanta-te, porque há pecado no meio do meu povo, e enquanto existir pecado no meio do meu povo, o meu povo não poderá subsistir aos seus inimigos. Levanta-te e lança sorte sobre o povo e tira o pecado do meio do povo. A Bíblia diz que Josué se levanta, lança sorte sobre as 12 tribos de Israel. A sorte cai sobre a tribo de Judá. Quando a sorte cai sobre a tribo de Judá, vai sorteando por famílias, até chegar à família de Zabde. Quando chega na família de Zabde, o sorteio recai sobre um homem chamado Acã. Acã, ele cometeu um grande pecado, problema para Israel, porque cobiçou aquilo que não lhe pertencia. A Bíblia diz que quando a sorte caiu sobre Acã, e Josué mandou chamá-lo, disse: Acã, meu filho, dá glória a Deus. O que que você fez? Então está em Josué 7:21, ele diz assim: ó, ele olhou, vi entre os despojos um belo manto babilônico, uma capa babilônica, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Olha aqui, eu vi e foi tomado pela cobiça. Os olhos da cobiça, olhou para não deveria ter olhado, direcionou seus olhos para onde não deveria ter direcionado, e ele destruiu a sua família, porque foi apredejado juntamente com ela. Temos que ter cuidado para onde nós estamos
olhando. Eu quero dizer para você, para nós orarmos nesta noite, que antes de conhecermos a Jesus, nós olhávamos para todas as direções, mas hoje, como crente, você pôs a mão no arado, você não pode olhar para trás, você tem que fitar os seus olhos naquele que tem o poder de te tomar pela mão e te levar para o centro da sua vontade, até Ele cumprir o seu propósito na sua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Hebreus 12:2 diz assim, ó: deixe o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e olhando fixamente, na tradução King James diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu quero dizer para você, que se você congrega aqui, mas você não está olhando para o homem, para aquele que diz que é crente, mas se comporta de outro jeito, de qualquer maneira, mas você está aqui olhando para Jesus, você não vai se embaraçar com nada, não vai se embaraçar por nada. Ah, pastor, mas está um dizendo, não tem problema. Ah, pastor, mas eu vi, não tem problema. Ah, pastor, mas fulano de tal está fazendo, não tem problema. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Quando eu digo não tem problema, não é que eu estou dizendo que a igreja concorda ou aceita, não. Se a igreja souber, ela vai corrigir, mas você não pode atrapalhar a sua fé por causa de alguém ou de algo que está se comportando de outra forma. Você tem que olhar fixamente para aquele que te chamou, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Isaías 45:12 diz, Deus diz assim lá em Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Olhai para mim, disse Deus, e sereis salvos. Oh, glória ao nome de Jesus. Pode acontecer o que acontecer, mas você diz para você mesmo: eu estou olhando para Jesus. O diabo pode chegar e dizer para você: chuta o pau da barraca, desiste, desvia, abandona a fé. Se você for crente de verdade, você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não tiro os olhos dele. Oh, glória. Eu quero dizer que muita coisa vai acontecer para tentar fazer você tirar os olhos de Jesus, mas você vai dizer para você mesmo: nada e nem ninguém vai me impedir de tirar os olhos de Jesus, porque eu estou olhando para aquele que tem poder de me salvar. Olha aqui, irmão, o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Quando ele foi escolhido no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer que Estevão estava junto dos 6 diáconos que foi escolhido. Só que não vai falar dos outros 5, vai falar só de Estevão. Que Estevão era um diácono cheio do Espírito, cheio de poder e maravilhas. E Estevão vai ser preso. Estevão vai discursar no Sinédrio. Estevão era tão cheio de Deus que a Bíblia Sagrada vai dizer que quando os fariseus olhavam para ele, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Oh, glória ao nome de Jesus. A presença de Deus era tão maravilhosa na vida de Estevão, que quando eles estavam inquirindo a Estevão, o texto vai dizer que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Quando Estevão discursa todo aquele discurso do capítulo 7, e diz para ele: vocês, fariseus, sempre resistem ao Espírito, assim como fizeram vossos pais. Aí a Bíblia diz que Estevão, oh glória, viu o céu aberto. O Estevão viu o céu aberto. Diz o texto sagrado que no momento mais difícil da sua vida, quando ele foi arrastado para fora para ser apedrejado, Atos 7:55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Olha aqui,
o povo atirando pedra em Estevão, e Estevão olhando para cima, oh glória, e vendo Jesus em pé à direita de Deus, com os olhos fixos naquele que tinha poder de te dar graça para suportar aquele martírio. Ele disse: eu vejo o céu aberto, oh glória, e o Filho de Deus em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. E por que Estevão viu o céu aberto? Porque ele estava olhando para o único que tinha poder de lhe dar graça para vencer. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente embaraçada, irmão, porque está deixando de olhar para o que Deus prometeu, está deixando de olhar para a promessa, está deixando de olhar para o objetivo, olhar para o alvo, e está olhando para as picuinhas, para as coisinhas, para o disse-me-disse, para a conversa feita nas esquinas, nos lados, nas laterais, na rua e assim por diante. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer que o crente que está firmado em Jesus, ele anda de cabeça erguida, não porque ele é soberbo e nem porque ele é prepotente, mas ele anda de cabeça erguida porque ele sabe que a vida dele está na mão do Deus Todo-Poderoso. Oh glória, e aconteça o que acontecer, ele está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu vou dar um exemplo e encerro nesta noite. Às vezes tem crente que deixa de ser abençoado, ou até mesmo vitorioso, porque deixamos de olhar para o que é mais importante, irmão. Deixamos de olhar para aquilo que realmente Deus tem de valor na nossa vida. Você conhece a história, eu vou dizer. Quando Deus foi levar Elias, arrebatar Elias, a Bíblia diz que Elias tentou se desvincular de Eliseu 4 vezes. Olha, Eliseu, fica aí em Jericó, porque eu vou ali em Betel. E Eliseu disse: não, tão certo como vive o Senhor, onde você for eu irei. Quando eles chegaram em Betel, Elias disse: fica aqui em Betel, porque eu vou ali no Jordão. E Eliseu disse: não, tão certo como vive o Senhor, onde você for eu irei. Parece que Elias queria dificultar alguma coisa para o seu sucessor, ou estava lhe colocando à prova, porque todo lugar que Eliseu queria ir, Elias dizia primeiro: não, fique aí, porque eu vou ali. Só que Eliseu já sabia, porque Deus já tinha revelado para ele o que ia acontecer. E Elias tinha algo que Eliseu queria. Então Eliseu disse para Elias: aonde você for eu vou. Vai em Betel, eu vou também. Vai em Jericó, eu vou também. Vai no Jordão, eu vou também. Quando eles chegam no Jordão, Elias disse: fica aqui, porque eu vou do outro lado do Jordão. Ele disse: não, eu vou também. E Elias chega no Jordão, na sua ribanceira está cheio. O Jordão está cheio na maior época da cheia. E Elias toca com sua capa no Rio Jordão. O Rio Jordão para e ele atravessa. Eliseu atravessa junto. E quando Elias percebe que Eliseu não vai largar do pé dele, Elias diz para ele: pede-me logo o que tu queres, o que eu te faça. E Elias vai dificultar ainda mais para Eliseu. Elias vai dizer assim: é o seguinte, não, Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aí Elias vai dificultar. Olha o seguinte: se você me vir, quando Deus me tomar de ti, se fará. Se você não ver, não se fará. Era como se Elias estivesse ali. Não sei se era uma pontinha de ciúme, ou se estava provando, ou não queria que Eliseu assumisse. Não sei o que estava acontecendo ali. Só sei que cada vez mais ele dificultava. Até quando atravessou isso: eu vou, Deus vai me arrebatar. Você quer? Quero. Se você me ver, quando Deus me tomar, então se fará. Se você não vê, não se fará. Mas Eliseu tinha olho espiritual. E agora eu penso que Eliseu dizia: para onde você for agora eu não tiro o olho. Oh glória, para a direita também, para a esquerda também, para frente, para trás, parou, estou parado do lado, estou de olho em você, Elias. Oh glória ao nome de Jesus. De repente a Bíblia diz que veio um
uma chama de fogo, anjos e carros de fogo, e vem um redemoinho, e aquele carro de fogo separa Elias de Eliseu. Quando separa Elias de Eliseu, a Bíblia diz que Deus arrebata Elias no redemoinho. Oh glória! Eliseu pega a veste e rasga e diz: meu Deus, carro de Israel e seus cavaleiros. Oh glória! Ele viu Elias ser arrebatado. A capa de Elias cai no chão. Eliseu pega a capa. O Jordão tinha voltado a correr normalmente. Oh glória! E agora estava o teste. Viu ou não viu? Vamos saber agora. Quando ele toca no rio e disse: onde é que está o Deus de Elias? Quando ele tocou no rio, a Bíblia diz que o Jordão parou e ele voltou. E os profetas que estavam do outro lado disseram assim: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Oh glória! Oh glória! Por que Eliseu recebeu a bênção? Porque ele não tirou o olho daquilo que Deus tinha para a tua vida. Oh glória ao nome de Jesus. Se você tem muita gente que está perdendo a bênção, está deixando de ser vitorioso, porque está deixando de olhar para aquilo que é mais importante, seja na bonança, seja na prova, seja no teste de fé. Não tira o olho daquilo que Deus tem para a tua vida. Oh bendito seja o nome soberano de Jesus. Fica de pé comigo adorando ao Senhor esta noite. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Daiane, você pode ministrar um louvor, Daiane? Pode ministrar. Eu vou esperar você sair do teu lugar esta noite para nós orarmos. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você sair do teu lugar, para você receber a oração da fé, para Deus te ajudar, você a direcionar o teu olhar. Oh glória ao nome de Jesus. Se você estiver olhando para Jesus, irmão, pode ser o vento, pode ser os montes, pode ser o homem, pode ser as tempestades, pode ser a provação, pode ser a dificuldade, você vai ficar firme. Oh glória a Jesus. O inimigo vai criar situações para você perder o foco, para você tirar o olhar, mas Deus está dizendo esta noite: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, para mim não serve. Oh glória ao nome de Jesus. Eu vou deixar você orar. Fale com Ele nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus nesta noite pode direcionar o teu olhar para onde é o mais importante. Oh glória ao nome de Jesus. Nem olha para trás de onde Deus te tirou, oh glória. Nem fique no presente olhando para trás estagnado, mas fica olhando fixamente para o autor e consumador da sua fé. Pode soltar. Fixamente para o autor e consumador da sua fé. O nome dele é Jesus de Nazaré. Volte o playback, irmão, e abra o microfone da irmã. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Às vezes a gente enfraquece na fé porque ficamos olhando para muita coisa que o diabo coloca diante de nós para nos desanimar e nos fazer parar. Mas Jesus te trouxe aqui esta noite para dizer para você: tire os olhos do que é errado e olha para quem você deve olhar esta noite. Olha para mim, porque se tu olhares para mim, tu não será confundido, tu não será envergonhado. Oh glória! Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas cair não vou ficar. Não olha para o vento, não olha para os montes, não olha para o homem. Oh glória! Olha para
dar ânimo, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar medida de graça, oh glória, porque Ele é o autor da sua fé. Foi Ele quem te chamou, quem te convenceu. Oh glória a Jesus. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, ama Ele que Ele cuida. Receba força, receba equilíbrio, receba unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. Tu és Deus de maravilhas, Vai prover, glória, exaltado és tu eternamente. Visita esta vida, Jesus. Opere um milagre na vida deste homem, desta mulher. Cura, liberta, renova, Jesus. Dá força, dá ânimo, sustenta, repreende as mentiras de Satanás, Jesus. Oh glória, ajuda esta pessoa a olhar para ti, fixar os olhos em ti, depositar em ti a sua confiança. Nenhum de nós aqui queremos, meu Pai, ser como a mulher de Ló. Nós não queremos olhar para trás, nós queremos olhar para ti, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ajuda ela, nos ajuda a olharmos para ti, Senhor, e unicamente para ti, exclusivamente para ti, o autor e consumador da nossa fé. Muitas coisas acontecem na jornada da nossa vida. Muitas das vezes olhamos para os ventos, para os montes, para as decepções, para as traições, meu Pai, tentações e provações, mas devemos olhar para ti, que nos toma pela mão e que nos ajuda. Então nós oramos, ajuda este crente, ajuda teu filho e tua filha, dá força a ele, dá força a ela, e não deixe que nenhum mal prevaleça, arrastando-o para o mundo como Demas, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, não é digno, não serve, meu Pai. O Senhor disse: o meu justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então aumenta a nossa fé e nos ajuda a vencer neste tempo que se chama hoje, para que estejamos de pé naquele grande dia, na tua presença, Pai. Nós te oramos e te damos graças nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, te fortaleça, cuide de você e te ajude, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, tem alguém esta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém no nosso meio que ainda não é crente, quer ficar crente em Jesus? Tem alguém esta noite, glória a Deus, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se reconciliar com Cristo ou aceitar Jesus? Tem alguém? Uma vida? Uma pessoa? Não tem? Então nós vamos agradecer a Deus